E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo e dessa vez comentarei sobre um assunto que há muito tempo eu venho querendo falar aqui no meu canal, que é sobre as estereotipias. Essa é uma característica muito comum do transtorno do espectro autista e que muitas vezes ela é confundida com alguns distúrbios e outras síndromes, como o caso da síndrome de Tourette e como foi no meu caso com a coreia de Sjögren. Falei agora corretamente. Eu havia dito sobre ela no vídeo de diagnósticos errados, que me veio esse diagnóstico antes e por causa disso eu tive que ficar tomando benzetacil o tempo todo. Se você quiser, o vídeo está disponível aqui no card. Dê uma olhada depois. E as estereotipias, elas se caracterizam muito pelos movimentos involuntários do autista. Ou seja, o autista muitas vezes ele fica entediado porque não aguenta ficar parado no mesmo lugar e aí ele sempre acaba encontrando uma forma de ficar mais solto. Às vezes ele fica cansado e se levanta e começa a ficar andando em círculos várias vezes para poder, às vezes até deixar a mente mais livre, que enquanto ele está fazendo isso ele às vezes fala sozinho, imagina várias coisas, que é o que aconteceu muito comigo também. As estereotipias se caracterizam também por movimentos como o balançar da cabeça, sim. Isso aconteceu muito comigo. Na minha infância e na adolescência também, eu sempre ficava me mexendo muito assim, justamente porque eu ficava impaciente com determinadas situações. Na escola também, porque as aulas muitas vezes eram monótonas, cansativas, e eu ficava impaciente. E com isso eu não chegava a prestar atenção na aula direito. E isso também gerou problemas, como enquanto o professor explicava, eu acabava meio que perdendo o rumo. E outras vezes também, alguns falavam que eu estava boiando, que eu estava em órbita da Terra. Lembro até que no segundo colegial, um colega até dizia para mim assim: Terra chamando, quer dizer, acorda, Vitor. Teve até momentos até que alguns professores disseram que eu estava voando, sonhando acordado. Mas assim, foram momentos em que não sabia exatamente o porquê disso tudo. E o que me chamou a atenção também sobre as estereotipias em relação a esses movimentos é que um autista, quando ele pega um objeto, muitas vezes ele imagina coisas diferentes. Ele não imagina o objeto ser aquilo que ele é. Ele imagina ser uma outra coisa. Vou dar um exemplo aqui, ó, com essa régua. Um autista vendo uma régua assim, ele pode imaginar várias coisas. Pode imaginar ser um prédio, às vezes pode imaginar ser o ponteiro de um relógio, ou agulha de uma bússola, ou até mesmo uma linha de trem. Aí pegaria com essa régua e imaginava um trem, por exemplo. É uma das características da estereotipia. Ele pega os objetos e movimenta de forma involuntária. Por isso que muitas vezes o autista é tratado como esquisito. Digo isso porque eu fui tratado assim muitas vezes na escola, às vezes também alguns parentes assim que não tinha muito contato constante também achavam isso de mim, alguns amigos próximos, enfim. Essas pessoas que não sabiam direito sobre o que eu tinha, não. E confesso que eram épocas que nem eu sabia que eu era um ASP. E ainda assim tem uma coisa que eu queria dizer que me chamou muita atenção. Entre os meus 7 e 8 anos, uma coisa que me aconteceu sobre a estereotipia é que quando eu pegava um objeto e imaginava as coisas acontecendo, eu imediatamente ficava mexendo muito com ele a ponto de eu ficar batendo repentinamente. Darei exemplo de novo aqui com a régua. Vamos supor que eu imaginasse ela ser uma linha de trem. Aí imaginava o trem passando, só que eu ficava assim, ó. Aí muita gente pensava, você tá louco, Vitor? Por que você tá batendo? Para de bater, o barulho incomoda. Enfim, eram muitas coisas que as pessoas diziam sobre o meu respeito. E quer dizer, você é louco, Vitor, você tá fazendo o que com isso? E foi um problema, porque na infância, as outras crianças quando me viam batendo, ficavam me imitando bater também só para me, sei lá, para me zoar. E isso me deixava muito mal, me deixava às vezes nervoso, às vezes eu ficava chateado. E aquela vontade de me isolar dos outros vinha todo vapor, porque como é que eu vou conseguir estar bem
estando junto de pessoas que não estão me tratando bem. E lidar com isso foi um problema, porque ainda na pré-adolescência também, na adolescência, eu não consegui controlar muito bem esse movimento. Lembro que uma vez, na sexta série, numa aula de ciências, a professora pediu para que um aluno desse umas pequenas pancadas assim num tubo de ensaio, com uma fórmula dentro lá de uma das aulas. E aí, imediatamente, o colega meio que olhou para mim e já ficou assim, ó. E o outro dizia, se fosse o Vitor eu faria muito melhor, muito mais rápido. Confesso que eu achei esquisito aquilo, né? Eu não gostei muito do que disseram, mas eu percebi que não tinha jeito, era de mim que estavam falando, né? E foi assim com muitas coisas. Eu pegava um brinquedo, assim, um boneco, imaginava ele em diversas situações e sempre dando esses tapas aí para imaginar a situação dele, em que ele está se passando. E como eu nunca fui muito bem compreendido, eu me sentia como se eu tivesse que brincar sempre sozinho, imaginar tudo sempre afastado de todos. Em relação a isso, eu me lembro que quando eu estava quase me aproximando da fase adulta, ainda com 18 anos mais ou menos, eu estava já segurando assim os objetos, mas eu pensei, epa, tem gente estranha aqui por perto, é melhor eu não deixar isso evidente. E aí eu simplesmente segurava o objeto e tentava imaginar a situação e deixar ela somente aqui. Não deixar ela para fora com as minhas ações. E eu ficava só segurando assim, manipulando o objeto e só fazendo isso que é para não chamar atenção. Para dizer, nossa, o Vitor é louco, ele é demente, ele é doido. Isso não. E sobre as estereotipias, outra coisa também que me aconteceu muito também foi que eu sempre ficava falando sozinho em determinados momentos, que eu creio que muitos autistas também já tenham feito. Não sei como é o caso de vocês, mas eu muitas vezes quando me isolava eu ficava andando muito, como eu falei anteriormente aqui nesse vídeo, e também falando bastante, imaginando, porque como eu tenho bastante criatividade, eu sempre imaginei as coisas muito mais do que simplesmente colocando a ideia no papel. E é por isso também que uma coisa que me chamou a atenção foi que durante esse tempo todo nunca nenhum médico me diagnosticou a síndrome de Tourette, que ela é bem semelhante a essas características aí da estereotipia, que é também presente no espectro autista. Obviamente, volto a dizer, não sou médico e nem psicólogo para dizer como são as estereotipias e essas outras coisas. Futuramente talvez eu faça um outro vídeo dando uma espécie de continuação a esse assunto, porque as estereotipias é um assunto bem complexo. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no gostei e se você também quiser, por favor, inscreva-se no meu canal. Tudo bem? Até a próxima!